tarde, muito obrigado pela oportunidade. Dois comentários antes de iniciar a minha intervenção. Eu pedia que fizesse o desconto no tempo. O primeiro comentário é, depois da intervenção do professor, ao aluno cabe apenas colocar algumas questões, não fazer uma intervenção, mas de todo modo vou ousar fazer uma intervenção. O segundo comentário para parabenizar a cultura crioula, um espaço que tem sido marcante em Cabo Verde, não só no espaço geográfico do território, mas Cabo Verde no sentido muito mais vasto em termos do seu conceito diasporizado, e que tem sido um espaço, muitos dizem, um espaço de loucura. Loucura não no sentido de que será necessário uma intervenção do nosso amigo Manuel Faustino, mas no sentido daquilo que disse sempre o saudoso Steve Jobs, de que nós temos sempre que conseguir ver aquilo que outros não conseguem e de dizer também com responsabilidade aquilo que os outros não conseguem dizer. E esse espaço tem sido um espaço com esta configuração. Portanto, gostaria também de deixar aqui esta nota em relação digamos, aquilo que tem sido a autoridade da tortura crioula. Portanto, agradeço mais uma vez o convite que me foi formulado para falar sobre Cabo Verde, que futuro, um breve olhar económico. À partida, essa questão Cabo Verde, que futuro, remete-nos para o passado. Logo após a independência, a questão que se colocava, aqueles que são menos jovens conhecem isso melhor do que eu, era se Cabo Verde era um país viável ou não. Muitos duvidavam, cabo-verdianos e não cabo-verdianos, se Cabo Verde era um país viável. Os períodos de seca permanente, de fome e disseminação de cabo-verdianos durante um período histórico muito importante, e depois o pós-independência, com todas as limitações que existiam, obrigaram a que muita gente levantasse, portanto, essa questão e tivesse essa dúvida, fundamentada ou não. Eu acho que o percurso que fizemos nestes 36 anos, independentemente da visão que cada um possa ter do ponto de vista subjetivo, nos pode levar a concluir que Cabo Verde é um país viável. Mas a viabilidade não é algo estático. A viabilidade tem que ser um processo construído permanentemente e tem que ser sustentado. Quando coloco a questão de Cabo Verde, que futuro, é precisamente na perspectiva da sua sustentabilidade. Portanto, olhar para o passado e dizer que Cabo Verde é, de facto, um país viável, mas que temos um desafio permanente de sustentar essa viabilidade económica de Cabo Verde. Portanto, estamos a falar de um país que era inviável, mas que se tornou viável e que é hoje um país candidato a ser um referencial de estabilidade no mundo global. Cabo Verde tem, face às restrições que foram aqui levantadas, de facto uma capacidade estratégica, uma função estratégica que é, de facto, extraordinariamente importante face àquilo que é a importância económica e social, tendo em conta as limitações do próprio país. Claro que para construir esta viabilidade é preciso um caminho difícil, tem sido sempre o percurso histórico de Cabo Verde, um caminho que exige ambição, que exige determinação, que exige rupturas, que exige trabalho nos planos individual e coletivo e, sobretudo, no quadro atual. Como todos sabemos, o mundo mudou e está a mudar vertiginosamente. Estamos a verificar uma alteração extraordinária no plano geopolítico. E essas alterações podem trazer vantagens adicionais para a economia cabo-verdiana. Alguns dizem que estamos a viver uma era pós-ocidental, em que se está a operar um processo de redistribuição de riqueza e em que algumas zonas geográficas ganham agora uma maior importância, nomeadamente o continente africano e, sobretudo, os países que estão no corredor do Atlântico, quer do Atlântico Médio, como também do Atlântico Sul. Desde logo o Brasil, como uma das grandes potências que está a emergir dentro dos chamados BRICS, mas também a própria
Angola no contexto africano, tendo em conta o desmoronamento de um conjunto de países que tinham um peso importante no contexto africano, que eram os países no norte da África. Portanto, esse processo de redistribuição da riqueza coloca uma oportunidade extraordinária no contexto internacional ao nosso país, Cabo Verde. Para que isso aconteça, para que possamos aproveitar essa oportunidade, é preciso uma narrativa. E aqui tenho de concordar com o professor João Estevão, de que a narrativa que temos construído nos últimos anos é uma narrativa, do meu ponto de vista, esta é a minha opinião, uma opinião numa perspectiva prática e empresarial, é uma narrativa que eu ouso dizer, uma narrativa errada. Porquê? Porque a narrativa que estamos a construir é uma narrativa numa perspectiva africana. Aquilo que o professor acabou de dizer, Cabo Verde é, no contexto da economia de desenvolvimento, Cabo Verde não é um país africano. Cabo Verde é um pequeno país insular. Qualquer comparação de Cabo Verde, numa perspectiva puramente africana, com os demais países da África subsaariana, leva-nos a conclusões que podem trazer-nos soluções e induzir-nos a comportamentos errados. Porquê? Porque quando comparamos Cabo Verde com um conjunto de países insulares, o professor falou aqui sobre isso, não vou repetir, Cabo Verde está numa posição muito desconfortável, olhando para todos os indicadores, desde o índice de desenvolvimento humano, passando pelo nível de educação, passando pela alfabetização, etc, etc. Portanto, todos esses indicadores, quando comparamos Cabo Verde com um conjunto de países insulares que têm processos históricos semelhantes e configurações económicas e sociais semelhantes, Cabo Verde tem um desempenho que é, estatisticamente, olhando para os números, um desempenho que é manifestamente medíocre. Mas quando olhamos para estas economias, há duas questões que são importantes que eu gostava de referir, em termos de semelhança. Uma primeira questão tem a ver com a fraca cobertura das importações pelas exportações. Portanto, quando olhamos para essas economias, tirando alguns desses países, como Trindade e Tobago, que têm uma capacidade de exportação de petróleo e de gás, todos os demais países têm uma fraca capacidade de cobrir as suas importações pelas exportações. Ou seja, este é um facto com o qual Cabo Verde tem que saber conviver ao longo dos tempos. Dificilmente será possível alterar esta realidade, até olhando para aquilo que tem sido a evolução histórica de um conjunto de países insulares que têm um desempenho económico extraordinariamente diferente do Cabo Verde. Para melhor. O segundo ponto, que é importante referir aqui, é uma correlação muito forte entre o PIB per capita destes países todos e o índice do turismo. Quando maior for o índice do turismo destes países, pequenos países insulares, e se olharmos para pequenos países insulares africanos, ainda é mais evidente para o caso das Maurícias e das Seychelles, quando maior for o índice do turismo, maior é o PIB per capita destes países. E, portanto, há aqui uma correlação de causa e efeito entre o desenvolvimento do turismo nos pequenos países insulares e a capacidade de produção de riqueza e até também, a partir daí, da redução das desigualdades sociais. Portanto, é também uma lição e uma ilação que podemos retirar do processo histórico de evolução desses países. E, portanto, se nós queremos construir uma narrativa que seria importante do ponto de vista da evolução da economia cabo-verdiana nos próximos tempos, e esta não é uma reflexão apenas individual, é uma reflexão coletiva que eu quero partilhar convosco, na nossa perspectiva seria importante estabelecer uma narrativa que permitia colocar Cabo Verde daqui a 10 anos numa posição completamente diferente daquela que tem hoje face aos pequenos países insulares. E, por exemplo, fixar como um objetivo para os próximos 10 anos de fazer com que Cabo Verde integre o top 5 dos pequenos países insulares em matéria de desenvolvimento humano. Seria uma ambição extraordinariamente importante, uma narrativa extraordinariamente importante, não só para o governo, para a sociedade civil, para o setor empresarial e o setor sindical, por forma que possamos trabalhar conjuntamente nesta direção. Portanto, este deverá ser, na nossa perspectiva, aquilo que poderia configurar uma narrativa estimulante para Cabo Verde
nos próximos tempos. Claro que isso terá que ser discutido, pode não ser os top 5, pode ser os top 7, os top 8, mas isso teremos que discutir. Mas a questão que se coloca seria fixar um objetivo e todos trabalharmos conjuntamente para o atingirmos dentro de um prazo claramente definido à partida, e o quadro, digamos, de referência não pode ser os demais países africanos continentais, mas os pequenos países insulares numa lógica da economia de desenvolvimento. E esse objetivo, atingir esse objetivo hoje, é completamente diferente daquilo que tem sido a evolução da economia cabo-verdiana e da economia internacional alguns anos atrás. Neste momento, existem algumas restrições que são reais. A primeira restrição tem a ver com o financiamento. Não é possível promover o desenvolvimento da economia cabo-verdiana e de qualquer país sem o acesso ao financiamento. A economia portuguesa, vocês vivem aqui, demonstra claramente isso. Quando os países não têm acesso ao financiamento, o país bloqueia, não tem capacidade de gerar, de produzir e de reproduzir. E aquilo que acontece no mundo e também para Cabo Verde é que a captação de fundos no exterior tem restrições e vai conhecer cada vez maiores restrições. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a ajuda pública ao desenvolvimento, este modelo que o professor referiu, está esgotado. Não só na perspectiva de que não traz mais valias para o país, mas também na perspectiva de que os países doadores irão conhecer cada vez mais restrições, e essa via será uma via cada vez mais limitada para financiar o processo de desenvolvimento de Cabo Verde. Portanto, Cabo Verde tem que recorrer aos mercados financeiros, assim como vários países africanos o tenham feito nos últimos anos. E para o fazer, é preciso que o nosso país tenha um rating adequado para que possa ter acesso aos mercados financeiros internacionais. E Cabo Verde tem ainda um rating muito baixo. Mesmo olhando para o caso de Portugal, como vocês sabem, no Risco-COSEC, numa escala, portanto, de 1 a 7, em que o 7 é o risco maior, Cabo Verde está na posição 6. Portanto, praticamente está na zona do risco maior. E em relação ao rating internacional, quer em relação à moeda estrangeira como em relação à moeda nacional, Cabo Verde está com um rating de B+ para a moeda estrangeira e BB- para a moeda nacional, numa zona em que normalmente os capitais não afluem. Ou seja, se houver nesse momento uma restrição dramática em relação ao acesso à ajuda pública ao desenvolvimento, Cabo Verde hoje não tem condições de recorrer aos mercados financeiros internacionais, e seria uma ruptura no processo económico e social de Cabo Verde. Acho que esse é um aspecto que nos deve levar a refletir, porque é um cenário que, em face daquilo que está a acontecer na Europa, não é um cenário que podemos de todo dizer que é impossível de acontecer. Portanto, é um cenário em relação ao qual nós temos que trabalhar. Cabo Verde tem conhecido nos últimos tempos, que é a segunda restrição, como todos sabem, há uma alteração naquilo que eram os supostos fundamentais da evolução da sua economia. Primeiro ponto, o investimento direto estrangeiro. Nos últimos anos tem havido uma redução substancial, no ano 2011 de quase 50%, uma redução de investimento direto estrangeiro, e para o próximo ano, 2012, a situação poderá ser ainda muito mais dramática. Segundo ponto, as transferências oficiais têm estado a baixar. Neste ano, 2011, poderão vir a conhecer uma redução de cerca de 37% nas transferências oficiais. E a tendência, face àquilo que acontece na Europa e pouco por todo o mundo, é de que essa tendência irá continuar. Isto, sobretudo essas duas componentes, estão a condicionar aquilo que é, digamos assim, a capacidade de Cabo Verde suster o regime cambial, que é o referencial de estabilidade da economia cabo-verdiana. E os conflitos que nós temos vivido em Cabo Verde, do ponto de vista da discussão entre o Banco Central e o Governo, não é um conflito pessoal e pessoalizado, mas tem a ver com a instabilidade naquilo que são os pressupostos que têm sustentado
a evolução da economia cabo-verdiana e, sobretudo, tem mantido o seu regime cambial. E, neste momento, esta situação tem sido colocada, digamos, em causa, o que deve nos levar também a refletir. Mas, como todos sabem, Cabo Verde, desde 2008, tem tido uma política de, sobretudo em relação àquilo que tem sido a crise internacional, de dinamizar o crescimento da economia com base num alto nível de investimento público e do endividamento. Cabo Verde passou, digamos assim, de um saldo global de qualquer coisa como 2% em 2008 para cerca de 11% em 2011. O nível de endividamento público já se situa à volta dos 85% do produto interno bruto. E em face, digamos, da redução do ativo externo e da instabilidade no regime cambial, é indispensável que haja uma alteração, uma nova direção na gestão da política orçamental nos próximos tempos. Caso contrário, terá que haver mecanismos de ajustamento automáticos, nomeadamente um aumento da taxa de juros, com consequências também importantes ao nível do crescimento económico e até do equilíbrio social em Cabo Verde. E nós vamos ter, a partir de 2018 e 2019, face àquilo que tem sido a política de endividamento do Estado nos últimos anos, a um aumento extraordinário do serviço da dívida. Ou seja, nós temos um tempo muito limitado para resolvermos o problema da sustentabilidade da economia cabo-verdiana, sob pena de podermos vir a enfrentar situações que podem colocar em causa, de facto, a sustentabilidade da economia cabo-verdiana e problemas semelhantes ao que vivemos, em relação aos quais vivemos hoje um pouco por toda a Europa. E o que é que seria necessário para que possamos atingir esse objetivo de situarmos, por exemplo, daqui a 10 anos, numa posição de top 5 em relação aos pequenos países insulares? Só alguns tópicos, muito telegraficamente, tendo em conta o tempo. Eu peço que me avise se já estou a consumir o tempo. O primeiro ponto é mudança de atitude. Acho que é importante que todos nós assumamos esse novo desafio. Não tem a ver apenas com o Estado, tem a ver com o Estado, com as empresas, com a sociedade e com os indivíduos. Os mercados têm que funcionar, a economia tem que ser mais regulada, tem que ser mais eficiente e a produtividade tem que ser um elemento diferenciador. Hoje as economias competem, a competição é muito mais globalizada e muito mais exigente. Para que possamos continuar a crescer, é fundamental que todos nós tenhamos uma atitude diferente em relação ao trabalho, diferente em relação à competitividade e diferente em relação ao mundo. Segundo ponto, a estabilidade macroeconómica. Para um pequeno país como Cabo Verde, é indispensável que haja uma manutenção da estabilidade macroeconómica. Os dados atuais que nós temos disponíveis demonstram que a situação hoje é complexa e estamos perante vários indicadores que apontam para um cenário de instabilidade macroeconómica. Estamos a tempo ainda de fazer essa correção. E essa correção passa por uma reorientação orçamental. Não é possível que o Estado continue com o nível de investimento que tem tido até este momento. Não é possível que o Estado continue a ter uma dinâmica de endividamento público que tem tido até agora. Não é sustentável do ponto de vista da evolução macroeconómica. E, portanto, tem que haver uma alteração do ponto de vista da evolução da política orçamental, sobretudo havendo uma transição do público para o privado. Eu acho que este será o maior desafio da economia cabo-verdiana nos próximos tempos. Como é que será possível haver uma substituição do Estado, do ponto de vista daquilo que tem sido a dinâmica de investimento do Estado na economia, pelo setor privado? Como é que vamos garantir que esta transição se faça sem grandes distúrbios na economia cabo-verdiana? Acho que este, na minha perspectiva, do ponto de vista económico, é o maior desafio que temos pela frente. Sob pena de
havendo uma retirada do Estado na economia, sem uma compensação por parte do setor privado, de virmos a conhecer um crash na economia cabo-verdiana, que é algo que ninguém deseja para o nosso país. É preciso estruturar a economia cabo-verdiana. Há algumas situações que importam ser aceleradas. Só muito rapidamente a questão da privatização, das privatizações de algumas empresas públicas, que tem sido uma fonte de desequilíbrio orçamental na economia cabo-verdiana, a melhoria do ambiente de negócios em Cabo Verde. Na nossa posição é uma posição desconfortável face àquilo que tem sido a evolução de outros países, sobretudo dos pequenos países insulares, mas também a aposta no turismo, nas pescas e no setor financeiro. Quando olhamos hoje, por exemplo, o setor financeiro, e para o último relatório que foi apresentado das praças financeiras com alto nível, com baixo nível de reputação, Cabo Verde não consta. Cabo Verde não consta do blacklist das praças financeiras internacionais. Ou seja, Cabo Verde é tido hoje como uma praça financeira em potência, como é óbvio, com uma alta reputação. Portanto, é um potencial que nós podemos aproveitar. Segundo, a aposta no turismo. Turismo não visto numa ótica monolítica ou da monoprodução, mas como um setor que pode permitir criar escala para a economia cabo-verdiana, permitindo que um conjunto de outras indústrias poderão desenvolver-se, como a cultura, a agricultura, as pescas, etc, etc. E olhando para aquilo que tem sido a história económica dos pequenos países insulares, não estou a ver na economia cabo-verdiana nenhum outro setor, e podemos discutir aqui, que tenha um maior potencial para a evolução da economia cabo-verdiana do que o setor do turismo. Não é por eu estar nesse setor, mas é, na perspectiva teórica, mas também prática, o setor com o maior potencial de desenvolvimento. Agora, ele não pode ser um setor que desenvolve de uma forma espontânea. Tem que haver uma estratégia de aproveitamento das potencialidades do turismo na economia cabo-verdiana. É um setor que tem crescido muito ao nível mundial. Estamos a falar de 1,6 bilhão de turistas em 2020, com crescimento em média de 4% em quase todas as regiões do mundo. Cabo Verde está num corredor do Atlântico, que é um corredor turístico por excelência, quer do ponto de vista da emissão, como do ponto de vista da própria recepção do turismo. Portanto, temos uma posição geográfica extraordinariamente importante para aproveitarmos os fluxos de turismo internacional. E, mesmo pelo aquilo que têm sido os dados da evolução do turismo nos últimos anos, uma evolução espontânea, os dados demonstram que o turismo tem um potencial enorme, e aqui permita-me excusar o professor, quer em termos de criação de emprego, mas a questão do emprego em Cabo Verde não é apenas a questão do emprego em si, mas do emprego bem remunerado. Reparem que em Cabo Verde mais de 50% dos empregados recebem menos de 5 euros por dia. Portanto, há muito emprego que é emprego precário, não é? Que, olhando objetivamente para os dados, estamos a falar de um desemprego em substância, e, portanto, é preciso desenvolver setores que possam potenciar o emprego, um emprego de qualidade. Eu penso que o turismo tem potencialidades para potenciar, permitam-me explicar, potenciar isto na perspectiva do desenvolvimento do setor financeiro, da agricultura, das pescas, do entretenimento e de outras indústrias que podem desenvolver-se a montante e a jusante do setor do turismo. É preciso alguns choques na economia cabo-verdiana, nomeadamente na área fiscal. Nomeadamente na área fiscal. Cabo Verde, pela sua configuração, precisa de uma política fiscal diferente. E aqui nós temos que ousar. Portanto, quem conseguir ter uma mais-valia, uma diferença qualitativa em relação a um conjunto de políticas, terá uma vantagem adicional extraordinária neste contexto. Do ponto de vista da estabilidade macroeconómica, tudo aquilo que tem acontecido um pouco pelo mundo, no sentido das economias funcionarem com mais regras, de haver mais limites em relação às intervenções das autoridades públicas,
eu acho que deverá ser incorporado na economia cabo-verdiana. O choque fiscal, Cabo Verde tem que avançar para um choque fiscal. Nós temos que desonerar fiscalmente o investimento e a poupança, que são dois fatores fundamentais para o futuro de Cabo Verde, e construir uma política fiscal que se baseia sobretudo na tributação da despesa e menos na tributação do rendimento, e passando pela desoneração da poupança e do investimento. O choque do conhecimento, a questão da educação é fundamental para um país com a nossa característica, educação de alto nível. Portanto, é preciso olhar e revisitar o nosso sistema de ensino, do ponto de vista da qualidade, do ponto de vista da sua vocação, é importantíssimo. A questão da produtividade e da qualidade em face daquilo que poderão ser os ganhos salariais, e a questão laboral, a flexibilidade laboral, na perspectiva de uma maior flexibilidade na contratação, no despedimento e também no aumento do salário em função daquilo que são as contrapartidas em matéria da produtividade. E, sobretudo, é preciso alguns acordos estratégicos entre os vários partidos e agentes públicos em Cabo Verde. Primeiro, é preciso um acordo partidário para acabarmos com a partidarização da administração pública. Estamos a viver um tempo do mérito, um tempo da meritocracia. Portanto, alguém disse, é próprio o saudoso Steve Jobs, que disse que nós temos que ter no topo da liderança pessoas do tipo A. Porquê? Porque pessoas do tipo A procuram sempre pessoas do tipo A. Mas se colocarmos no topo da liderança pessoas do tipo B, estes procuram pessoas do tipo C, porque só assim se sentem satisfeitos e realizados. Então vamos promovendo a mediocridade, com consequências gravosas para a economia cabo-verdiana. É preciso um acordo para a reforma do sistema do ensino. A aposta fundamental de Cabo Verde, e sobretudo porque investimos muito no ensino, tem a ver com a qualificação do sistema do ensino, e nesta área há muito por fazer. É preciso limitar os poderes e regras. Limitar os poderes de criação e eliminação de impostos, da contração da dívida e também da limitação em relação ao déficit anual no país. A discussão daquilo que tem sido um pouco a evolução na Europa, acho que deverá ser incorporado na economia cabo-verdiana. E para terminar, queria apenas realçar 5 pontos. Primeiro, Cabo Verde pode ganhar com esta conversão mundial, através do reforço da sua importância estratégica. Segundo ponto, Cabo Verde precisa de uma narrativa desafiante que não tem, e essa narrativa tem que ser em contraposição com os pequenos países insulares. Cabo Verde tem condições para estar no top 5 dos pequenos países insulares em matéria de desenvolvimento nos próximos 10 anos. Para o efeito, nós temos que estabilizar a economia, temos que estruturar e desenvolver, e temos que focar no turismo enquanto setor chefe de fila para estruturar a economia cabo-verdiana. Precisamos de uma economia de regras e de limites, temos que antecipar esse movimento que está a acontecer um pouco na Europa, e para o efeito é fundamental um setor privado e uma sociedade civil cada vez mais atuante. Se ousarmos lutar, estou convencido que, como tem sido até agora, ousaremos vencer. Muito obrigado.